Fala, gente. Bom, vamos lá. A gente está puxando esse papo com alguns dos nossos clientes, muito para mostrar como o pessoal está utilizando a Cloud Humas, os produtos da Cloud Humas, quebrar aquele dilema, né? Pô, será que colocar IA na operação CX dá certo? E com certeza, está dando certo. E a gente está trazendo justamente os clientes para mostrar como realmente a operação muda, né? A gente está trazendo aqui a Tatiana e a Giovana da Kenlo para falar principalmente como elas conseguiram chegar em 60% dos atendimentos resolvidos pela IA. Então, mudou completamente toda a operação. Não só essa métrica, mas impactou a empresa como um todo. Então, bom, para começar, pessoal, por favor, se apresentem. Quem são vocês? O que fazem? Onde vivem? Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Dias, sou supervisora de esporte aqui na Kenlo. Já estou na Kenlo há 7 anos. A gente trabalha aqui em Campinas, São Paulo. E eu sou a Giovana, eu sou analista de suporte aqui da Kenlo. Eu entrei já tem 2 anos e meio, mais ou menos. Eu entrei como suporte para o produto mesmo. E me trombei aí com a Claudinha para vocês, Nina para a gente. E hoje eu faço a auditoria dela, cuido dela aqui por parte da Kenlo. E ela mudou completamente minha carreira aqui, porque antes dela não tinha esse papel aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Boa. Até já pegando o gancho, Giovana, querendo ou não, a gente está falando de um cargo novo, né? Pô, tu é uma pessoa dedicada a fazer auditorias de IA. Pô, me conta um pouquinho mais, assim, como que está sendo essa experiência e bastidores? Eu sou muito curiosa, eu não me contento com sim, com não. Quando a gente criança isso é meio ruim, mas depois que a gente cresce fica bom, né? E quando a Nina chegou aqui pra gente, na verdade todo mundo fazia uma auditoria e eu me interessei bastante sobre o processo, como que funcionava. Fui curiosa, fui fuçando e acabei pegando mais para mim uma responsabilidade que não era minha, era de todo mundo, na verdade. Destacando, assim. Né? E aí a gente tinha uma meta de auditorias, só que eu vi que tinha algumas coisas que não estavam dando muito certo. Então eu cheguei para minha líder, que é a Tati, e falei, Tati, eu posso pegar essa responsa para mim, posso fazer dessa forma, posso ir auditando mais. E aí eu fui conciliando as duas coisas, o atendimento com a Nina. E de um tempo, depois de um tempo, eu aqui na Kenlo temos 2 times de suporte, o locação e o mob, que são produtos diferentes, e temos times separados para esse atendimento. Eu era do locação e comecei a cuidar da Nina do locação. E quando eu foquei completamente nela, começou a dar muito certo, porque, querendo ou não, a gente tem um time muito grande, na época eram mais de 8 pessoas. Quando muitas pessoas colocam a mão para fazer uma coisa só, cada um fala de um jeito, cada um veio de um lugar, cada um tem uma história. Então, acaba que isso confunde qualquer IA que seja tratada, né? E aí, a gente acabou centralizando só em mim essa responsabilidade e, graças a Deus, deu muito certo e eu me apaixonei por isso. E aí, a Tati me deu um desafio de ir pro Imob. Quando a gente implementou a Nina no Imob, estava muito ruim, porque a gente subiu as facts e não tinha direito auditado como o cliente entraria perguntando, como que seria a resposta. E aí a gente fez dar certo. Então, assim, eu comecei a usar as mesmas táticas de como eu faria, como eu estava fazendo dentro do locação, e fui fazendo Imob e deu muito certo. Então, hoje eu cuido das auditorias, faço a correção de conteúdos e tanto a Nina do locação quanto a Nina do Imob falam a mesma língua, tem os mesmos jeitos de se apresentar, o mesmo jeito de passar a resposta. Isso é muito importante, porque, querendo ou não, ela é uma analista nossa, né? Então, ela tem que ter o mesmo tom de voz que as nossas pessoas falam, como ela se apresenta, enfim, como dar passo a passo para fazer configuração, enfim, para tirar dúvidas que são simples, e elas funcionaram muito bem. Então, eu acabei pegando um cargo novo de treinar a Nina e aprender mais sobre os produtos que a gente tem mesmo dentro da Kenlo, porque hoje a gente usa a Nina não só para os nossos clientes externos, mas para quem está entrando hoje na empresa, a gente consegue usar como onboard também para aprender configurações de sistema e toda essa parte que a gente consegue usar de material mesmo para novos colaboradores. Pô, sensacional. Até já falou, dando um pouco de spoiler, né? Já falou muito do que foi possível chegar a esses resultados. Foi muito dessa questão de auditoria, né?
E, bom, queria que vocês falassem um pouquinho, até a própria Giovana já falou um pouco dos dois produtos principais da Kelo, mas, pô, falem aí melhor do que a empresa é a líder, né, de sistema de gestão imobiliária. Me contem mais um pouquinho da empresa. Vamos lá. A Kenlo hoje é líder nacional no mercado de sistemas imobiliários. Então, a gente produz soluções para todo o ramo imobiliário. Então, desde gestão de imobiliárias de porte pequeno, corretores autônomos, até grandes redes, né? Oferecemos sistemas para gestão e administração de imóveis, tanto da venda, compra e locação. Então, oferecemos uma digitalização desse mercado que era muito tradicional, e aí a gente vem para digitalizar e informatizar esse mercado com sistemas e soluções atrativas. Boa, eu gostei do termo que tu usou de ser um mercado tradicional. Eu suponho que muito por conta disso o próprio suporte ao cliente tenha muita demanda, né? Então, dúvidas de produto e tudo mais. Queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, assim, qual que é o impacto do suporte ao cliente, dúvidas comuns e tudo mais. Por ser um mercado tradicional, essas imobiliárias, esses corretores, eles têm um perfil muito consultivo. Eles questionam bastante, eles têm curiosidade, então eles utilizam muito o suporte. Então, o suporte sempre foi a camada da frente ali para o contato inicial com o cliente, e ele sempre foi muito utilizado, desde sempre e até hoje ele é. Então, a gente tem um volume muito grande de acionamentos, de dúvidas, de como utilizar melhor o sistema, como otimizar melhor o sistema. Então, esse grande volume impacta bastante aqui no suporte hoje. Então, a gente sempre teve essa demanda pelo perfil da imobiliária mesmo. Massa. Pegando o gancho, então, quando a gente fala de desafios, principalmente nesse mundo da Kelo, antes da IA, antes da Cláudia, da Cloud Humans, quais eram aí os principais problemas? O que pegava fogo na operação? Eu costumo falar que a gente vivia apagando incêndio, né? Era um perfil igual tá ali, modo bombeiro. Por quê? Essa demanda era muito alta, a gente tem muitos usuários que utilizam nossas plataformas e acabava tendo uma sobrecarga para o nosso time. Então, muitas filas, longo tempo de espera, o SLAs de primeira resposta e resoluções muito altos, porque dependiam do fator humano para fazer essa triagem, para dar esse atendimento. Então, às vezes, uma dificuldade assim de uma resposta simples acabava demandando mais de 7 horas de atendimento para o cliente. E aí era um cenário muito ruim, porque não era essa a experiência que a gente queria transmitir para os nossos clientes. Boa, tem até um dado, né, que vocês puxaram previamente, que é mais de 50% do volume eram dúvidas repetitivas, né? Que vai muito do que vocês comentaram ali, por ser tradicional, coisas básicas, assim, de usabilidade da plataforma, né, passo a passo e tudo mais. E são coisas muito simples, porque o nosso mercado tem muita rotatividade. Então, o corretor, em um momento ele está numa imobiliária, ele se muda, vai para outra imobiliária, e aí os processos dentro das imobiliárias, apesar de ser tradicional, cada uma tem o seu jeitinho. Então, como que eu vou fazer dentro dessa imobiliária? Como que eu vou atuar agora aqui? Aí ele acaba esquecendo como que cadastra algum contrato, ou como cadastra um imóvel, como que sobe uma determinada configuração dentro de uma ficha. E são coisas que não precisam de um atendimento humano. Se você pergunta como que eu cadastro uma ficha de imóvel, a Nina consegue completamente, assim, de forma excelente, responder esse tipo de dúvida e entender se ela é capaz ou não também de responder esse tipo de dúvida. Então, ela faz esse escalonamento muito fácil quando ela entende que ela não tem essa capacidade para fazer uma análise mais complicada e acaba resolvendo muito rápido essas questões. É muito bom. Boa, total. Quando a gente fala aí não só em suporte ao cliente, né, mas no geral, tudo que for algo repetitivo, cara, a gente consegue colocar fácil a IA para trabalhar. Sim. Boa. E pegando um pouco desse gancho, quando a gente fala em soluções tradicionais, né? Então vocês falaram ali que tinham esses desafios, SLA alto, tempo de primeiro atendimento alto. O que vocês tentaram resolver isso nesse mundo antes de IA? Antes da IA, a gente tentou um pouquinho de tudo. Sinceramente, a gente
recorria muito porque era uma dor muito grande para a gente, o nosso tempo de espera do cliente na fila e o volume. Então, era uma coisa constante. Então, a primeira alternativa que a gente viu era utilizar uma célula de triagem. Então, a gente colocou pessoas só para fazer a triagem desses atendimentos. Analistas mais júniores, mais início de carreira, para fazer essa triagem, identificar qual o problema do cliente. Se era uma dúvida simples, ele enviava um passo a passo e ajudava esse cliente. E se fosse uma dúvida mais crítica ou um problema que até poderia virar um chamado, ele também transbordava para o time atual, o time de analistas, né? Mas era humano. Então, por mais que eles conseguissem enviar aquele passo a passo, eles conseguissem fazer o atendimento ali do cliente, diminuímos um pouco o tempo de espera, que chegou até em 7 horas, diminuiu um pouco, mas mesmo assim a gente sentia a voz do cliente reclamando bastante da espera, da morosidade. Quando ele falava com alguém, ele tinha que esperar para falar com a outra pessoa de novo em outra fila. Então, isso também causava bastante reclamação e a gente continuou buscando outras alternativas, falando, não, vamos tentar outras formas para a gente minimizar essa dor que a gente tinha aqui na Queimo. E aí a gente também tentou o uso dos bots convencionais. Então, o sistema de atendimento que a gente utilizava disponibilizava esse atendimento via bot, mas era um bot bem simples, bem cru, e ele precisava, assim, das palavras-chave, o cliente precisava fazer uma pergunta muito específica, e essa pergunta estar cadastrada corretamente, com ponto de interrogação, com exclamação, para o bot conseguir dar uma resposta assertiva para ele. Então, assim, a gente se esbarrou nessa dificuldade de cadastrar, por exemplo, uma pergunta, a gente tinha que fazer mais de 10 versões de questionamento, porque um cliente pergunta de uma forma, no Sul ele pergunta de outra, no Rio ele fala de outra forma, então a gente precisava cadastrar 10, 20 questões para o bot responder uma resposta. Então, o cadastramento desse bot era muito massivo para a gente dedicava muito tempo nessa atividade para pouca retenção. E os clientes sempre ali, não ajudou, clicava em não ajudou para passar logo para a fila, para ir para um analista, né? E esbarrávamos novamente na demora, na fila que o cliente ficava para ser atendido pelos analistas. Então, essas foram as nossas tentativas ali antes de ir para a IA. Pô, excelente. No fim do dia, os bots, em vez de ajudar, mais atrapalha, né? Mais atrapalha. Exato. O backlog nosso, tanto que hoje eu não tenho mais que visualizar essa métrica de backlog. Quantos clientes está dormindo na minha caixa hoje porque eu não consegui atender? Eu não tenho esse problema. Então, eu tinha essa métrica diária que eu tinha que ver lá, poxa, estou deixando 90, 80 clientes me esperando para começar o dia amanhã. Então, hoje a gente não tem mais esse backlog. Pô, e tu lembra a retenção desse bot? Olha, era muito baixa. Eu acho que vou chutar aqui, que eu não tenho mais, a gente não utiliza mais aquele sistema, mas não era coisa de 15%. Era bem baixa. E às vezes a retenção era porque o cliente desistia. Então o cliente falava, pelo amor de Deus, eu não vou ficar aqui não, porque ele perguntava, ele não entendi. Pergunte novamente. Aí o cliente falava, cansei, e desistia do atendimento e acaba contando como retenção para ele, né? Então aí a retenção era, a gente não conseguia mitigar de fato qual era a retenção que ele tinha. Mas é uma experiência realmente frustrante para o cliente, né? Sim, ainda mais um cliente mais tradicional, que ainda a gente tem que ter bastante contato com ele, falar com o robô era uma dor muito grande para ele. Então, a gente parou de ter reclamação de tempo, mas passamos a ter, não quero falar com o robô. A qualidade falar com o humano. Né? Então, a nossa frase que a gente mais tinha lá era falar com o humano, e aí ele passava para o time. Caramba, olha só. Eu acho que essa dor, que é super comum nas operações de CX, explica bem a diferença, né, do que é um agente de IA e do que é um bot. O agente de IA, eu não gosto nem de chamá-lo de robô, porque até vocês vão explicar breve, que a Nina ela tem toda uma personalização de tom de voz, humanização mesmo na fala.
que faz com que o atendimento seja muito diferente do que só um bot, né? Que precisa de certas palavras-chave para daí acionar o fluxo de resposta e tudo mais. Parece um quebra-cabeça. E o que mais me marca, assim, na busca por uma IA também, Cláudio, é a questão de muitas empresas venderem esses bots como IA. Eles nos passam essa falsa sensação de que é uma IA que vai trabalhar diferente. Então, como a gente teve uma experiência com bot que não funcionou, quando a gente começou a conhecer as empresas que trabalhavam com IA, a gente já pedia logo para testar. Falava, não, vem cá, o que ele precisa? Como eu vou alimentar? Porque a gente já tinha tido essa experiência anteriormente. E as empresas insistiam em falar, não, o nosso bot é IA. Não era. Aí a gente caiu bastante, sim, e foi boa a experiência para a gente, na hora de escolher assertivamente. Pô, isso aí é super delicado, né? É um grande problema, assim, no nosso mercado. O pessoal falar que, uma mera automação é IA. Não é. IA realmente é generativo, né? Então, a partir de uma base de conhecimento, ela vai tomar decisão, ela vai ler, vai entender qual base ela vai consultar e assim tomar a resposta. Completamente diferente de um botzinho aí de árvore de decisão com fluxos básicos. E aí, pegando esse gancho de implementação da cloud. Então, como que foi esse processo desde o D0, fechamos com vocês, e aí, como que foi essa movimentação? A implementação foi muito desafiadora para a gente, mas eu costumo falar que foi um casamento perfeito, porque o time da Cláudio Umas entrou com a expertise de mercado de uma IA realmente generativa, e a gente com a expertise dos nossos clientes. A gente precisa conhecer os nossos clientes para entender o que vai se encaixar perfeitamente para o atendimento dele. Lembrando que a gente já tinha feito outros testes e os clientes não aprovaram. Então, essa expertise também de compreender o cliente, entender como ele quer ser atendido, também ajudou nessa implementação junto com a Cláudio Umas. Vou deixar a Gê falar um pouquinho da implementação, contar um pouquinho de todos os processos que a gente fez por aqui. Eu acho que todo IA é teste. Eu acho mesmo que a gente tenha conhecimento sobre coisas mais profundas, enfim, propriedade interna, todas essas coisas, não adianta nada se a gente não pensar na experiência do cliente. Então, depois que lançaram aquela funcionalidade do Playground, para mim foi a melhor até hoje, muito difícil superar ela, porque a gente pode fazer vários testes. E aí, com a implementação, o que a gente pensou? Vamos aos poucos, vamos colocando primeiro as coisas que são óbvias num passo a passo, e depois vamos implementando as coisas que são mais analíticas, onde a Nina pode ajudar a gente pedindo informações antes de fazer a triagem, porque hoje a gente tem alguns casos que a gente sabe que vai precisar escalar e que a gente precisa já de informações específicas do cliente para fazer esse escalonamento. Então, a Nina já faz essa triagem pedindo essas informações. E aí, quando a gente estava fazendo a implementação, eu tive muito suporte do time de vocês. Tudo que eu perguntava no Slack me respondiam. Até hoje eu acho que eu tenho essa devolutiva muito rápida e eu não tive nenhum caso onde vocês não me responderam. Então, isso para mim conta muito da experiência nós, que somos clientes de vocês. Acho que isso conta muito do que eu quero passar para os meus clientes também. Então, além de vocês venderem uma ferramenta que funciona, vocês vendem também a experiência que a gente quer proporcionar para os nossos clientes. Eu e a Tati somos muito promotoras da marca assim, de vocês, porque realmente faz sentido. E na implementação, a gente focou muito também em ver quais eram os meios ou formas que os clientes entravam perguntando. Hoje, como a gente consegue colocar várias opções e também tem como colocar um prompt interno de se você sentir que o cliente está falando sobre determinado assunto, usar essa seção, é muito fácil, é muito prático. A gente não tem muita dúvida em como fazer um conteúdo. Então, não tive muita dificuldade em fazer a implementação. Acho que a parte mais complexa é subir todos esses conteúdos numa primeira versão, né, para entender onde a gente está errando, como a gente pode melhorar, porque é um aprendizado para uma empresa que está aprendendo também como usar uma inteligência artificial, porque a gente acha que todo mundo sabe de IA, mas a gente vive numa bolha. Meus avós, meus tios não sabem usar um GPT, usar outras IAs que estão aí muito fácil para a gente no dia a dia. E para uma empresa, eu acho que é a mesma coisa. A gente vem com essa ideia de todo mundo sabe o que é e como usar, mas eu acho que pegar na mão, que foi o que vocês fizeram com a gente, foi super necessário para a gente entender como que o produto de vocês funciona de verdade.
E um ponto forte também na nossa implementação, Cláudio, foi envolver toda a empresa na implementação. Então, o time de marketing trouxe a Nina, essa é a nossa Cláudia, e a Nina, a fotinha dela tá aí para todo mundo conhecer ela, foi gerada por inteligência artificial. O nome dela foi uma votação, a gente pegou os perfis, escolheu alguns nomes e colocou para toda a empresa votar quem seria o rostinho, que tinha várias fotos, e 3 nomes também para eles escolherem. Então, a gente escolheu o perfil, escolheu o nome e a fotinha da nossa IA, que seria nosso novo rosto para os clientes, né? Então, a nossa linha de frente ali. Então, esse fato da gente já envolver toda a empresa nessa implementação já ficou intrínseco para eles também. Poxa, agora a gente tem mais um par, a gente tem mais alguém para contar. E a Cláudia Umas veio justamente sendo a Nina, sendo, olha, a gente tem alguém para contar, eles ajudam, igual a Giovana falou, é um apoio muito rápido, umas respostas muito... Eles nos ajudaram, eu falo que a gente aprendeu muito de IA com eles, sim, né? Com certeza. Então a gente achava assim, fiz um cursinho ali de IA, já sei alguma coisa, não sei nada. E aí a Cláudia Umas também trouxe essa expertise para a gente, que a gente conseguiu elaborar e melhorar ela gradativamente. E aí, dentro da implementação, a gente definiu aqueles processos que eu falei lá no começo. Antes era todo mundo, fazia uma auditoria, enfim, cada um fazia 10 auditorias, e depois foi ramificando só para uma pessoa fazer essas auditorias. Hoje a gente continua fazendo essas auditorias que são diárias, para que ela siga no mesmo tom, que ela não oscile, né, nas respostas. Então, a gente continua com essa auditoria todos os dias, pelo menos uma pequena quantidade. E o fato dela falar como a gente me deixa muito feliz. Então, ela usa emojis, ela entende como o cliente está falando, e essa humanização da Nina é uma coisa que faz o nosso cliente ficar feliz. Então, tem vários clientes que estão já falando, oi, Nina, tudo bem? Então, lembra que eu te falei de tal coisa? É muito engraçado, porque por mais que a gente fale que a Nina é uma IA para todos os nossos clientes, eles criam uma intimidade, começam a falar e falam obrigada, você é maravilhosa, e vários outros cenários muito peculiares que a gente já passou por aqui. Olha só, se a Lu da Magalu, né, tem a influenciadora ali de Apple, é a Nina da Kelo também. Tem a sua personalidade própria. Por isso que é tão importante ter um agente de IA que consiga, de fato, transparecer como humano. E daí a gente está falando de empatia e, consequentemente, se a Sati vai lá para cima, a pessoa vai se sentir bem ao ser atendida por uma IA. Então, isso é crucial, assim, um dos pontos que me chamou a atenção nessa fase de implementação da Nina. Integração rápida também, fiquei impressionado ali. Vocês comentaram, né, que em 15 dias ela já estava ativa, mas acho que o que a Giovana destacou, o ponto-chave é a auditoria, né? E, bem legal que vocês tornaram um processo contínuo, né? Tem muita gente que acha que, eu vou fazer uma auditoria de 2 semanas, vou lançar e tá pronto. Não, pelo contrário. Vai só conseguir garantir algum aumento na taxa de retenção se realmente fazer esse trabalho contínuo, né? Exato, é aprendizado isso, inclusive, viu, Cláudio? Porque a gente vai até falar a verdade aqui. Teve uma época que a gente parou, a gente não quis parar, mas a gente precisou focar em outras frentes. A gente falou, deixa a Nina, ela tá bem e tal. Mas a gente percebeu que ela começou a cair a retenção, os clientes começaram a fazer questionamentos, e isso é muito importante alertar o público, porque em sistemas que têm atualizações frequentes como o nosso, que sobem deploy semanalmente, que mudam alguma coisa, a Nina, a IA, precisa estar totalmente dentro disso, porque é um print novo que o cliente manda, ela já não tinha. Ou uma questão que o cliente traz de um botão novo, ou de uma feature que mudou, ela também não tinha informação. Então, a retenção dela começa a cair, e a gente gerou um alerta. Não, é prioridade. A Nina não pode ficar sem auditoria. Focamos uma meta de pelo menos 20 por dia, mais a ajuda do time, né? O nosso time também é dedicado. Então, quando a Nina passa algo para eles, que eles falam, opa, aqui dá para a Nina resolver, ela não precisa mandar para a gente. Ele marca dentro do nosso CRM para a Giovana fazer a auditoria desse caso específico e já alinhar isso com a Nina. Então, é gradativo, é diário, não pode parar nunca. Por favorzinho.
Não, é isso aí. E lembrando também que essa parte de auditoria no nosso próprio sistema, né? Ali onde tem a Claudinha, a Nina, a gente consegue fazer essa gestão, né? Boa. E sobre, vocês comentaram sobre a questão de muitos deploys, essa mudança da gestão de conhecimento que tem que sempre ser atualizada, né? Como que foi o início da implementação? Vocês já tinham uma base de conhecimento ou tiveram que criar do zero? Que é muito comum, assim, vejo que o pessoal tem bastante dúvida. É aquilo, né? Aí ela não vai tirar leite de pedra. Para ela responder bem, claro, precisa ter essa auditoria, mas antes de tudo tem que ter pelo menos uma base de conhecimento bacana. Como que era essa gestão? No início, a gente também vai ser bem sincero aqui, a gente tinha uma base de conhecimento que a gente já implementou na Nina logo de cara para ela ler essas questões, só que a gente percebia que não era o mesmo formato que a gente gostaria que ela utilizasse. Então, a gente também passou uma revisão por essas FAQs, a gente faz atualizações frequentes para ela ter documentos sempre atualizados. Então, no início, a gente acabou utilizando o que a gente tinha, mas a gente já viu nos primeiros meses que não. Vamos melhorar nosso material, porque é daqui que ela consome, é daqui que ela aprende. Então, a gente também foi aprimorando o nosso material para a Nina ser mais assertiva. Boa, maravilha. E, bom, a gente já falou um pouquinho, deu um pouco de spoiler de resultados, mas eu queria ouvir de vocês, assim, tanto ganhos qualitativos como quantitativos. Como que foi esse impacto da Cláudia na operação de vocês? A Nina. A Nina. Olha, foi muito positivo o impacto logo de cara, a gente já se surpreendeu com os primeiros números, por mais que a gente estava ainda ali em fase de implementação, a gente já viu clientes aceitando a IA, tanto como a Giovana comentou, a gente optou por falar que era uma IA, prezando pela transparência com o nosso cliente, né? Então, ela se apresenta como IA, ela fala que vai ajudar, e se não conseguir ajudar, ela vai direcionar para quem possa resolver o mais rápido possível. Então, essa transparência também com o cliente, acho que aumentou também a nossa retenção com ela, que ela assim, vou tentar. Vamos dar um crédito para a IA. E aí eles começam a aderir cada vez mais e não só falar com o humano. Temos esses clientes ainda? Temos, mas como os números mostram, ela consegue, a gente alcançou já uma retenção até de 70%, mas hoje a média dela está em 60%. A gente tem 2 produtos, então a gente tem 2 projetos com a Cláudia, um no locação e um no Imob, e a média dos 2 projetos está aí para apresentar para vocês esses resultados, que é gradativo. O mês, às vezes, acontece alguma inconsistência que pode afetar a retenção dela, então a média dela é uma média muito boa, tendo em vista todo o processo que a gente passa dentro da Keyno, tá? Redução de tempo de primeira resposta. Lembra lá no início que eu falei a nossa dor? Era uma dor, assim, muito grande, embora com backlog. Tipo, finalizar o dia, falar, não acredito que eu estou indo embora, deixando 100 clientes aguardando para começar o dia amanhã. Então, essa primeira resposta de 20 segundos foi crucial para a gente aceitar a Nina, falar, é isso que a gente precisa. Porque eram primeiras respostas, mas não eram respostas vagas, eram respostas precisas, resposta questionando o cliente sobre o que ele queria, para tentar direcionar ele o mais assertivo possível. A gente tem vários canais de atendimento, então o cliente pode pedir para falar com o nosso time de gerente de contas, com o nosso time de pagamentos, então ela também direcionava esse cliente para o canal certo. Poxa, caiu no canal do suporte, você está querendo falar de outro assunto. Aciona esse time aqui por este canal. Então, ela também já ia direcionando o cliente. Pensa o cliente ficar 7 horas numa fila e receber uma mensagem. Você está no canal incorreto. Acione o WhatsApp X ou acione o e-mail tal. Era frustrante. O cliente em 20 segundos tem essa resposta. Então, isso também ajudou bastante os nossos clientes. Este ano, a gente trouxe dos últimos 8 meses para vocês, mais de 32 mil tickets retidos. Lembra lá no começo que eu falei que, em média, era 50% de dúvidas que a gente tinha? Ela está retendo mais do que a gente tinha de dúvidas, que é justamente esses casos que eu comentei, e muitas vezes casos que os clientes questionam ela sobre várias coisas, e aí, às vezes, ela precisa passar a PN2, mas ela, antes de passar, ela pede algumas informações. Então, tudo bem, você quer fazer isso, você precisa de me mandar esse item, de me mandar um print. Se o cliente para de
de responder, ela também não direciona para N2, porque ela fica ali cobrando o cliente, porque não adianta nada ela passar para N2 que eu vou cobrar ele de novo desses mesmos itens. Então, ela também tem essa retenção, que o cliente acaba abandonando, não pode falar no momento, e como a Giovana falou, depois ele volta, estava tratando um assunto, quero dar continuidade, e ela segue de novo o roteiro dela. Um dos casos que eu mais gosto da Nina é quando eu estava na locação e ela resolveu uma questão de IR para o cliente. Porque IR é difícil. A gente sabe que dedução, essas coisas são super complicadas se você conta. E ela, com base nos conteúdos que ela tinha, o cliente, não, ele não está dando certo cálculo aqui. E ela resolveu, fez a conta para o cliente, ele saiu lindo, maravilhoso, a gente validou, estava certo. Então, assim, eu adoro esse caso porque ela resolveu. E uma conta, assim, que a gente, como analista, fala para os nossos clientes procurarem a contabilidade, porque a gente instrui como utilizar o sistema e todas essas coisas fiscais é melhor ter um reparo, que eles sejam... Procurem a informação correta com quem sabe do assunto. Então, mas saber que a Nina tem toda essa capacidade de pegar os números lá e fazer a conta foi muito legal. Então, eu adoro muito esse case dela, porque desses 32 mil não tem só dúvida. Tem análise, tem configuração, não é só um passo a passo de uma dúvida simples. Então, tem análises que ela conseguiu fazer de forma assertiva, e isso é muito legal. Exato. E agora, além de imagens, então, ouvindo áudio, ela tá maravilhosa. E aí, com isso, o time de N2, eles estão com mais foco, mais agilidade. Então, hoje a gente tem tempo para a gente fazer uma ligação para o nosso cliente. Então, lembra da fila que eu falei no passado? Eu não conseguia fazer uma ligação, um meet com o meu cliente. Hoje não, o cliente passa pela Nina, a gente está identificando que é o mais crítico, um caso que ele precisa de uma ajuda urgente, a gente marca um meet, a gente marca uma ligação com esse cliente. Então, pensa, o N2 dá uma tratativa melhor para o cliente mais crítico, que precisa daquela atenção de fato. Então, e outra, a gente ganha que o time de N2 contribua mais com melhorias para o processo. Então, agora eles têm tempo. Poxa, antes eles só apagavam aquele foco de incêndio que ia aparecendo e passando para o próximo. Hoje não, ele fala, peraí, Tati, aqui tá estranho. Será que a gente não tem nada para a gente fazer para melhorar já para todos os clientes? Então, a visão do time também amplia, porque ele tem um tempo de qualidade para dar para aquele cliente, para ofertar para aquele cliente. Meu, sensacional. Me chamou a atenção o caso aí da nossa Nina contadora. A gente tem muita contadora também. Demais, ela é muito maravilhosa. Olha só. Vocês citaram um monte de pontos importantes, compilando alguns. Essa capacidade dela de ler imagens também, imagino que a pessoa usa a plataforma, então é evidente que ela vai mandar prints e tudo mais. Então, por isso que é tão importante ela conseguir ler. E outro ponto importante é quando a gente fala para N2, foco e agilidade, né? São as duas palavras-chave. Quando a Nina, por exemplo, ela não consegue resolver, pelo menos ela vai deixar mastigado já para N2 com toda a agilidade do mundo e foco, né? Porque também ela consegue reter muito desperdício, que seria para N2. Então, o time como um todo acaba ganhando. Por isso que, até como vocês bem falaram antes até do papo, essa importância de trabalhar humano com IA. No fim, não é a IA que substitui, né? É os dois que trabalham juntos e a IA justamente vai potencializar o trabalho do humano. Exato. E até já pegando esse gancho, eu queria abrir para vocês falaram muito bem de como foi o desafio antes da IA, como foi a implementação, os resultados depois de todo esse esforço, esse trabalho aí da Giovana, da Tatiana. Como um todo, o que vocês veem de principais aprendizados? Acho que os principais aprendizados, né, que a gente trouxe aqui para vocês é que a IA não substitui pessoas, né? Igual a gente está forçando muito nisso, porque quando a gente fala, poxa, era a lenda, né? A IA vai chegar, todo mundo vai perder o trabalho. Então, eu costumo falar aqui para o time, a gente não vai perder o trabalho. Quem vai perder o trabalho é quem não sabe trabalhar com ela. Né? E a gente sempre incentiva eles a conhecer mais, a trazer mais insights, tanto que a Giovana hoje faz auditoria, mas os insights vêm muito do time. G, e se fazer isso? G, manda ela tentar fazer tal coisa. E aí o time todo engajado, trabalhando junto com a IA. A IA a gente não se vê mais sem ela.
né? Então o time fala, Nina, às vezes, se acontece algum problema, gente, olha na Nina, se a Nina, veja lá se tem alguma coisa com a Nina, porque ela é a caixinha de entrada. Então, se dá algum problema no sistema, a gente corre lá na fila da Nina e fala, realmente, a Nina já está com alguns clientes. Então, ela é nosso... E ela é muito rápida, 20 segundos, o cliente já deu para ela o problema, a gente já sinaliza logo alguma parte crítica, alguma instabilidade que venha ocorrer, a Nina já identifica mais rápido e a gente corre para a fila dela. A auditoria dedicada é a chave para a evolução contínua, sem dúvida. Até eu e a Giovana aqui como prova disso. Não adianta a gestão querer implementar, a gestão não vai ter braço para fazer tudo. Então, a gente precisa de pessoas, e como o Cláudio disse lá no início, poxa, surgiu uma nova profissão. Exato, porque a gente também foi pego de surpresa, fala, gente não sabia que ia precisar, que ia demandar disso. Então, a gente fala assim, pô, a gente não perdeu uma pessoa, a gente alocou essa pessoa para tratar de IA, para ensinar, então ela ensina as outras pessoas do time também a tratar a IA, a como ajudar a produzir cada vez mais. Escalar para o CX não é sobre cortar time, exatamente, é priorizar onde os humanos fazem a diferença, igual eu acabei de falar. A gente precisa de pessoas pensantes, resolvendo problemas que vão solucionar problemas de grande parte dos clientes, e não daquele foco único que é mandar um passo a passo. Então, a IA vem para mostrar isso para a gente, que coisas repetitivas podem ser feitas por IA, e coisas analíticas que demandam mais processos e até relacionamento, que eu acho que é muito válido ressaltar isso, igual eu falei de ligações e de Meet, continua com o ser humano, então ela não vai conseguir tirar isso da gente, e aí só aprimora, o casamento fica cada vez mais fluido. E eu acho que uma coisa muito legal sobre isso, a Tati sendo a minha líder e eu estando aqui, é que a gente tem tempo para fazer coisas que vão melhorar um processo todo. Às vezes a gente, antes da Nina, mandava uma resposta para o cliente e a gente achava que estava lindo, maravilhoso. E aí a gente começa a sentir as dores do processo, das respostas que a gente passa para o cliente e ele não entende com a Nina, sendo que ela está respondendo corretamente. Então a gente vai mudar aqui dentro de casa, vai mudar a resposta que todo o nosso time fala, porque não está, às vezes, tão claro para o cliente. E às vezes a gente não tinha essa visão antes, porque a gente estava apagando incêndio. Então a gente mandava lá o passo a passo, é isso, beijo, tchau, e vamos para o próximo, porque a gente precisa atender todo mundo. E hoje a gente consegue parar e ter tempo para melhorar os nossos processos, melhorar as nossas respostas, e sempre tem coisa para fazer. Então, a gente pode pegar uma pessoa que é muito boa de relacionamento para fazer uma ligação, um meet com um CS, a gente pode achar melhorias no produto, a gente pode escalar para entender onde estão as principais dúvidas do cliente, porque a gente tem aquela função de tag, né, na Nina, que a gente coloca a resposta. Então, é muito legal ver, tipo, como que os clientes se relacionam com a gente, com a empresa, porque a gente consegue todos esses dados direto da Nina. É muito legal. Bom, é surreal, gente. Dá para ver que a IA não é só sobre reter, vai muito de mudar completamente a estrutura do time, né? Até o último ponto fala um pouco disso, que é uma mudança cultural. A IA, por ela conseguir tomar esse tempo do time que antes ficava apagando incêndio, principalmente com dúvidas repetitivas, que correspondia a 50% da demanda, o time ele tem tempo de olhar para a melhoria contínua. E aí é o próprio time que acaba se capacitando, crescendo profissionalmente, e a empresa, com profissionais ainda melhores, acaba crescendo como um todo. Né? Todo mundo ganha, né? O famoso ganha-ganha. Exatamente. Os clientes nos ajudam muito também. Acho que vale reforçar isso. Os nossos clientes nos ajudam muito, então eles falam, poxa, a IA fica falando isso toda hora. Opa, vamos lá melhorar isso. Porque a experiência dele, é a voz dele que conta. Então, a gente aprimora a Nina também pela experiência que o cliente traz para a gente. Hoje a gente também faz uma análise de CSAT da Nina, a gente vê todas as avaliações ruins que ela leva, a gente qualifica elas, entende por que o cliente avaliou ela ruim, para também buscando a melhoria contínua dela. Sim, esse trabalho é muito legal e muito importante. É uma dica, assim, para quem está começando agora, olha para o CSAT negativa, porque às vezes também nem é a Nina que está errando, é o cliente que parou de responder, e aí quando ele foi abrir de novo o atendimento, ele avaliou ruim porque, enfim, estava no meio da rua, não respondeu. Então, tem muitos cenários para a gente entender. O nosso C7 hoje está muito bom para uma IA, né, por conta da resolução dela. Então, isso é muito legal fazer esses tipos de análise, ver o arco, né, que tem melhorado, né, gradativamente. Então é muito, muito legal ver esses números, eu gosto bastante.
Maravilha. Gente, tá acabando o nosso tempo, então eu queria agradecer de verdade essa aula que vocês deram sobre como uma IA pode funcionar na operação e todos os ganhos, né, que, enfim, todo o esforço que vocês colocaram valeu a pena e está valendo super a pena. Então, eu quero agradecer de verdade e eu vou encerrando por aqui. A gente que agradece, Cláudia. Muito obrigada.